próximo vídeo aqui, vou explicar, dar um resumo aqui sobre a parte visual aqui do NTZOG, né, do painel, o que a gente tem de informação aqui visual. E depois eu vou entrar aqui no detalhe do que é o Delta Flow e o Volume Flow. Vamos lá, aqui no painel do NTZOG, a gente tem esse preço sincronizado, né? Então, a gente verificando se o preço que está sendo dos cálculos aqui tem algum gap, né? Algum delay ali com as informações que estão chegando do fluxo de dados, né, da mesa ou da própria conexão ali, né, Hitmic ou Tradovate. Então a gente fica olhando para saber se o preço está sincronizado. Caso não esteja sincronizado, vai aparecer um alerta aqui, né? Então, preço sincronizado é porque está ok. Caso esteja desincronizado, vai aparecer um alerta aqui, preço desincronizado. Esse é o primeiro ponto. Delta Flow e Volume Flow. Esse aqui é o fluxo de volume, o fluxo de delta e o fluxo de volume. Então, também tem essas informações aqui de long, de short, né? E tem um volume high ratio aqui, né? A gente tem o nosso querido NTZOG aqui atrás, né? Que ele tem a animaçãozinha quando a gente tem um sinal de buy e quando tem um sinal de sell, e quando está neutro ele fica mais paradinho aqui, né? Aqui atrás. A gente tem um CVD, bar delta, o delta da sessão, né? Eu vou explicar cada um desses componentes aqui. Temos o delta dos outros time frames, né? 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 segundos, RSI, estocástico, BOP, Gamma Analyze, que é a posição se a gente está em gama positivo ou negativo, né? Tem aqui os valores aqui de gama e de delta. A gente aqui mostra, né, os valores, como está o valor, né, se está girando, como que está ali para entrar em gama positivo ou em gama negativo. Análise do mercado de IA em tempo real, então a gente fica analisando o Finance Juice, Twitter, várias coisas ali, faz análises com a gente de IA, então passa para cá, chega aqui. Análise de IA do mercado, né? Então a gente analisa fazendo com a análise de IA todos os indicadores, todas as informações que a gente tem no dashboard e do mercado, e dá a probabilidade, né, se é compra e qual a assertividade, né, média para aquele sinal. Se você clicar aqui em cima, ele vai gerando uma nova análise ali, né. O sinal, né, aqui é onde que aparece o sinal, isso é buy, sell. O neutro é que a gente tem um quadro de estatísticas de sinal da sessão, quantos sinais deu naquela sessão, de compra e de venda, a quantidade de pontos que andou total na compra, a quantidade que andou na venda, né? E a quantidade, a média, né? Para as compras e para vendas, né? Qual são os sinais que estão dando melhores resultados? Então você consegue olhar isso aqui também para você filtrar as suas entradas, né? Então aqui é um resumo, tem mais informações quando a gente habilita aqui o robô semiautomático, né? Então a gente também tem essa opção aqui, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Né? Então vamos falar ali dos gauges, né? O que seriam esses gauges, né? Esses gauges são da leitura aí central, né? Por exemplo, o Delta Flow, ele mostra a proporção de pressão comprador e vendedor em tempo real. Né? A gente tem um cálculo ali que a gente olha nas configurações do indicador, você consegue mudar esse cálculo, né? Mas por padrão a gente já fez uma série de testes para chegar ali nesse cálculo, né? Por que a gente usa 9? É aqui, 9, Delta Settings. Por que a gente usa 9 períodos? Normalmente todo mundo tem a média exponencial de 9 aí no gráfico. Então, como ela é a média mais lenta que a gente tem, mais rápida, né? Na realidade, a mais rápida que a gente tem no gráfico, é importante a gente olhar como o preço está se comportando baseado na média de delta, para saber se dos rompimentos e da força que ela está indo perante a média de delta, a gente tem ela como referência. Então aqui nos nossos estudos que a gente fez, a gente deixou
olhando sempre para as 9 últimas barras. As 9 últimas barras, a gente calcula o delta. Tem um cálculo ali específico que a gente faz para poder chegar nessa média. Não é só uma média somando os deltas, então tem um cálculo ali que a gente faz. E aí você consegue mudar isso aqui, aí aqui você tem a pressão compradora e vendedora, né? Aqui é essa configuração e aqui mostra, né? A força do long e a força do short. Para os outros tempos gráficos também é a mesma coisa. Quando aqui está aparecendo aqui 27% aqui no 30 segundos, no minuto 54, é a mesma coisa aqui desse gauge aqui, né? Com uma diferença. Aqui está aparecendo 27% e um S aqui, é porque aqui tá 70%, né? Então é como se tivesse 70% para venda, né? Então a venda tá 70% aqui mais forte. É como quando você vê esse sinal aqui tá vermelho, é como se tivesse pegar os 100% menos os 26, a gente tem 70% para sell. Então fica nesse formato aqui, né? Então fica a barrinha vermelha, então tá mais vendedor aqui no 30 segundos, no minuto tá girando, né? Tá 50% ainda para long, né? Nos 5 minutos está 73% para long ainda, no 15 minutos ainda está bem forte, no 30 minutos já está um pouco mais fraco. Então você consegue mudar isso aqui. Então isso aqui é muito legal porque você consegue ver o fluxo de delta nos movimentos, né? Aqui você consegue mudar, limiar o fluxo de delta, né? O padrão tava 50, né? Eu deixei 45 aqui agora. Isso aqui é para a gente ver, dar um sinal, né? Se o delta, por exemplo, de compra tiver 45%, para ele já está considerando que a força do delta está girando, né? Para aquela barra. Então, em relação ao fluxo de delta, esse gauge aqui de delta é isso, né? Você vê a força do delta e do short perante aos movimentos, né? Isso aqui é muito legal para entender quando o preço está parando, quando o preço está girando. E isso também que influencia é que a gente tem até aqui, ó, pintar barras. Tem pintar barras aqui, ó. Você pode deixar selecionado ou não deixar selecionado. Esse pintar barras aqui, você consegue mudar, né? O do buy e do sell aqui está por padrão Lime e o Red aqui nas configurações. E aí você olhar aqui no gráfico, se você olhar aqui no gráfico, você vai ver que movimentos de queda aqui o, o candle, né, ficou ainda verde. Por quê? Porque o delta era ainda comprador. O delta era comprador. E olha como que o preço sobe, né? Deixa eu só usar aqui. E olha como que o preço continua subindo com o delta comprador, né? Então, mesmo nos movimentos de queda, o delta ainda era comprador. Então, isso aqui dá uma visão muito legal. Não é viés, não dá viés, é você entender a força, né? Pô, chegou aqui, começou a cair, eu vou vender aqui com delta caindo com delta positivo. É arriscado. Você tem um risco muito maior, né? Sendo que você está vendo um delta totalmente comprador. Quando você vê chegando nas partes de cima e o delta ficando vendedor, aí sim existe um risco ali, né? De giro do mercado. Aí você vai olhar outras coisas que eu vou mostrar ali também, né, para você analisar. Então, em relação ao gauge de delta é isso. E aí vamos lá para o gauge de volume, né? O gauge de volume, ele mostra a intensidade do volume atual em relação à média histórica. Aqui também a gente tem um cálculo para esse gauge de volume. Então vamos lá. Volume flow. A gente olha também para a média de 9. Você pode mudar, colocar 20 aqui, períodos e tal? Pode. A gente testou com 9 e funcionou muito bem. Então, é a critério do trader ajustar essas configurações, mexer e ir olhando, fazer backtest. Mas por padrão a gente deixa aqui o período de 9 períodos, né, para olhar o volume. E aí como funciona isso aqui? Isso aqui é bem legal. Por quê? A gente calcula a média, calcula o desvio padrão desse volume para poder identificar o volume daquela barra
se ele está acima do padrão ou abaixo do padrão dos últimos volumes das últimas barras. E aí você consegue entender se é um movimento confirmado com volume ou se não está confirmado com volume. Ele pode estar confirmado com delta ou com outro tipo de dado, né? Mas com volume não. Então aqui a gente tem essa questão aqui do cálculo do desvio padrão para colocar 90%. Ele é diferente aqui do Gauge, do Delta Flow. O Delta Volume, ele calcula baseado apenas no volume. A gente não tem short e long, a gente tem o volume. Então, se ele está acima de 90%, que você pode mudar também essa configuração, a gente entende que é um volume confirmado. Então, o desvio padrão do volume está 90%, né, acima das 9 últimas barras. Então, é um volume confirmado. Ah, beleza. Então, se é um volume confirmado, o que ele faz? A gente pode pintar a cor da barra, a cor da borda da barra. E aí, quando você vê que essas barras aqui, ó, barrinha com a borda amarela pintada, volume acima de 90% do desvio padrão. Barras sem a bordinha pintada é um movimento forte, beleza, foi com delta confirmando, mas o volume aqui desse movimento foi abaixo do desvio padrão, né? Então foi menor que o desvio padrão. Tanto que você pode ver que ele chega aqui na região e começa a cair e devolver o movimento. Olha aqui olha esse primeiro movimento inicial aqui, ó, todo com volume acima do desvio padrão, né? Olha só como que ele sobe forte, né? Sem essas barras gigantes, que é as barras elefantes que o povo chama, né? Que provavelmente é final de movimento, né? Então você tem essa configuração ali, você pode desabilitar também, não pintar as barras ali, né? E olhar só para o gauge aqui mesmo, ou olhar só para o indicador de volume ali padrão. Mas isso aqui ajuda bastante a identificar os movimentos aqui, as fraquezas nos movimentos, né? Se é um movimento com confirmação de volume também, né? E tanto você vê aqui, ó, ele vem caindo. Quando ele chega aqui numa região que, ó, que o volume diminuiu, é onde que o mercado gira, né? Começa a girar. E aí começa a entrar volume e o mercado começa a girar. Então isso aqui é muito legal para poder entender. Então você vai ver que isso aqui muda bastante ao decorrer do tempo ali que você está ali com o painel, você vai vendo a força junto com o delta e o volume, né? Então, assim, em resumo é isso, né, nessa primeira parte, aqui para o vídeo não ficar muito grande, é sobre o Delta Flow e o Volume Flow, né, e como você pode mudar as configurações ali do Delta Flow e Volume Flow, né, e remover essas configurações ali do gráfico, né. Tem um outro ponto, no vídeo anterior eu tinha tirado, que eu vou adicionar aqui de novo, a questão de pintar o fundo da barra, que também usa ali uma configuração ali do delta, né, que a gente colocou para 9 períodos. Então ele pinta aqui o fundo para você saber como estava o delta nesse movimento aqui. Então o delta pinta aqui a região atrás, né, aqui do gráfico, todo verdinho. Ó. Quando começa a ficar vermelho, o mercado começa a girar. Começou a ficar verde, bem mais fraco, tá vendo a cor de fundo? A gente tem aqui, ó, quando vai ficando mais fraco, ó, vai mudando a cor. Né? Então a gente consegue ver esse movimento aqui, ó. Foi ficando mais fraco, voltou a ficar verde, mas não ficou tão verde, vermelho aqui já está um pouco mais verde, tá vendo? Então isso aqui também olha o, a força do delta aqui do gauge também, né? A diferença aqui, como isso aqui varia bastante, para cada barra ele pinta ali a força, né? Então a gente consegue ver a força do movimento do delta aqui no gráfico. Isso aqui é bem legal, né? Isso aqui ajuda bastante a você entender ali como está a força do delta também perante ao movimento. E o que é o delta? Né? O delta é diferente entre quantidade de contratos de compra e de venda. Né? Então, se eu tenho 10 contratos de compra, 5 contratos de venda, essa diferença vai ter um delta de 5 contratos de compras. Porque eu tinha 10 contratos de compra, 5 de venda, um menos o outro, vai ficar 5, né? E é 5 positivo. Então o delta seria 5 positivo. Então teve mais compras do que venda naquela barra. Né? Então esse é o delta. Né? Quando a gente fala de delta,
É isso. Então é isso, pessoal. Tem mais um vídeo aqui em relação à questão aqui dos gauges e da parte visual ali de trás. Essa, essa parte aqui visual do Alpha Delta Flow você pode deixar desabilitado, caso esteja pesando aí o seu Ninja 3, se a máquina não for muito boa, né? Não tiver muita memória, ou você pode deixar habilitado também, né? Consegue mudar a opacidade aqui, o loopback aqui está 9 barras, né? Também a mesma coisa ali do gauge, né? E a transparência aqui também você consegue mudar aqui ali do fundo. É isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.